Falar agora com a Thaís Travessoli, que traz novidades pra gente sobre a morte do Luciano de Freitas Paula. Ele foi perseguido, correu para dentro de uma igreja evangélica e foi executado na frente de crianças e adolescentes. A mãe dele estava no culto. Outras 2 pessoas foram atingidas. Foi bala para todo lado, né? Ficaram marcas nas paredes, na porta da igreja. Os atiradores fugiram de bicicleta. A Thaís vai atualizar esse caso pra gente agora. Thaís, como é que tá a investigação? Já se sabe quem são os atiradores? Já foram localizados? Já estão presos? Como é que tá a coisa? Ô, Jasson, a polícia está perto de chegar nos responsáveis por esse crime, Jasson. Perto de 11 horas da noite, então, uma terça-feira, as pessoas num culto aqui em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, um momento de oração, de tranquilidade, de repente aquela correria e tiro para todo lado, como você disse. Eles queriam pegar o Luciano. E agora a gente vai contar para você, Jasson, a motivação desse crime. Dr. Paulo Renato está aqui, vai conversar com a equipe do Balanço Geral e ele já adiantou para a gente o que estaria por trás dessa motivação, Jasson. Seria agiotagem. A polícia já sabe que o Luciano de Freitas, de 28 anos, era agiota, que ele emprestou 80 mil reais para um homem da região e estava cobrando desse homem. E aí o Luciano disse o seguinte, Jasson, ou você me paga ou hoje à noite eu vou te matar. Fez mais uma cobrança e ameaçou esse homem que ia matar se não pagasse os 80 mil reais. Esse homem, então, segundo a investigação, decidiu matar o Luciano, já que recebeu essa ameaça de morte. Opa, eu vou pegar uma arma e vou matar o Luciano. Foi quando, então, esse crime aconteceu. Esse homem, que devia os 80 mil reais, junto com outra pessoa, foi até essa região no momento em que o Luciano estava bem na frente da igreja. Os dois atravessam e aí começa o tiro para todo lado. Doutor Paulo Renato, aqui da Delegacia de Piraquara, vai falar com a gente. A motivação, então, doutor, já está clara. Boa tarde. Boa tarde. O que foi apurado é que essa vítima, o Luciano, era agiota e na cobrança das dívidas ele agia com extrema violência. Uma semana antes, parece que uma senhora que também devia determinada quantia de dinheiro e não teria conseguido quitar no prazo estipulado, foi espancado, teve parece que até o braço quebrado. Até estamos atrás dessa vítima, dessa pessoa para ser ouvida. Então, no dia dos fatos, segundo apurado, ele teria, esse cidadão aí, a vítima, ser deslocado até a casa do devedor e deu um prazo aí até o fim da tarde para que ele pagasse o que devia, senão seria morto. Diante disso, esse autor decidiu matar a vítima, né? E solicitou ajuda de um comparsa e fez uma caçada e que acabou aí havendo encontro dos 2 elementos com a vítima. Suspeitamos também que a vítima estava armada também com uma arma de fogo, porque ela foi encontrada lá com luvas. Provavelmente ele iria executar o autor usando luvas para que as digitais não ficassem na arma. E o relato de uma menina que estava do lado quando a vítima caiu ao solo, relatou para a mãe que achou estranho que o autor se ajoelhou perto do corpo da vítima. Ora, aí nós suspeitamos que para subtrair essa arma de fogo que estava com a vítima. Aí, então agora nós vamos ouvir mais pessoas. Tem aquela senhora que foi baleada, que o corpo da vítima caiu em cima dela. O pastor lá está tentando convencer ela para ser ouvida. Doutor, vou pedir para o senhor continuar com a gente, porque o Jasson tem pergunta lá do estúdio. Jasson, eu estava até comentando com o doutor aqui, ele tem tanta experiência na Polícia Civil, mais de 30 anos trabalhando na área. O doutor nunca tinha trabalhado num caso desse, de tanta repercussão, de atiradores entrar numa igreja, no meio de tanta gente, mais de 50 pessoas nessa igreja, atirando para todos os lados para acertar contas, não se preocuparam com a presença das pessoas na igreja. Jasson, ele já está te ouvindo. Doutor Paulo, boa tarde para o senhor, obrigado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Doutor Paulo, agora, o que se sabe do passado do Luciano também? Porque eu olho a história, eu vejo a história e fico pensando assim, os caras chegaram de bicicleta para atirar num homem porque estava cobrando uma dívida de 80 mil reais. O que eles faziam para ter tanto dinheiro, emprestar tanto dinheiro? Porque 80 mil reais é muito dinheiro. Então, como é que ele conseguiu ter tanto dinheiro? Da onde que veio isso, doutor? A suspeita é que, bem, a vítima ela tem passagem por porte ilegal de arma e por tráfico de substância entorpecente.
E segundo foi apurado ainda, a vítima estava ainda comercializando drogas, né? Então, talvez estivesse usando o dinheiro do tráfico, é uma hipótese, né? A gente não tem certeza. Mas o que temos certeza é que a motivação do crime foi porque ele cobrava os devedores de uma maneira violenta. E nesse caso, ele quis acelerar aí o pagamento da dívida e, felizmente, encontrou uma pessoa que resolveu matá-lo porque foi ameaçado de morte, né? A polícia está perto de pegar os dois, doutor? Um dos autores, que é o devedor, a gente já tem praticamente a identificação. Nós vamos aí ouvir mais algumas pessoas representadas pela prisão temporária. E o outro elemento, nós sabemos só o apelido, mas parece que ele já fugiu para a cidade de Foz do Iguaçu. Ô Jason, se tiver mais alguma pergunta, a gente já repassa aqui para o doutor. E é importante também a gente aproveitar esse espaço aqui no Balanço Geral para chamar a atenção de quem mora aqui em Piraquara. Tinha muita gente nessa igreja, como eu disse, mais de 50 pessoas. Então é importante que as pessoas colaborem com a investigação, que contem aqui, tem toda a segurança para a pessoa no momento de passar essas informações, mas a polícia precisa da ajuda. Como o doutor disse aqui, Jason, tem uma mulher que chegou a ter o braço quebrado também pelo Luciano, num acerto de contas. Então, uma pessoa que já tem um passado, deve ter mais coisa da agiotagem que pode ser trazida aqui para ajudar na investigação. Márcia. Sim, queria saber também dessas duas pessoas que já estão praticamente identificadas, mas que já tem muita informação sobre eles. Eles também têm antecedentes criminais, esses autores? Vou repassar aqui para o doutor. A doutora Márcia pergunta lá do estúdio, doutor. Esses dois que já estão perto de serem identificados, eles também têm antecedentes? O que a gente sabe deles? Não tem antecedentes. Eu digo, o que foi identificado não tem. Outros ainda não sabemos, que temos só o apelido, né? Então ainda não conseguimos aí saber quem é realmente essa pessoa. Obrigada, viu, doutor, pela participação. Volto com você, Jason.